Olá, seja muito bem-vindo ao Projeto Farol. Eu sou a Ju Varela e está começando mais um papo iluminado para a gente falar de luz na nossa consciência, para a gente falar de conhecimentos espirituais e informações técnicas, recursos para a gente lidar com os momentos desafiadores da nossa vida, para que a gente possa expandir nossa consciência e transformar todas as nossas sombras nesse espaço luminoso e amoroso que habita dentro da gente. Então hoje eu trouxe uma pessoa muito especial chamada Natália Magoga, que é espiritualista, médium, professora e um pouquinho mais, que vai falar pra gente um pouquinho desse universo mediúnico, mas o que mais me chamou ela até aqui foi a relação que ela tem com as crianças e os filhos dela, que são mini médiums, como ela chama. Então hoje a gente vai falar sobre a mediunidade, não só nos adultos, mas principalmente com as crianças e como lidar com esses mini médiums. Então seja muito, muito bem-vinda, Natália. Estou muito feliz com a sua presença. Muito obrigada, maravilhoso estar aqui com você hoje, né? Que bom. Eu falo, as almas a gente se encontra, esses encontros de almas tem que acontecer, né? Para poder trazer mais luz e mais clareza para as informações. Né? Exato, e eu acho que a informação, ela é o primeiro passo da cura, né? A fala. Então, quando a gente ouve outra pessoa que passou pela mesma situação, ou alguém, né, que tá aí com um filho em casa, precisando saber como lidar com a criança que é médium, é muito importante a gente ter esse tipo de recurso, esse tipo de informação, que isso facilita. Tira medos, tira angústias, tira preocupações e leva a gente para esse lugar de é normal. Então, Exato. eu acho que esse é o grande objetivo desse canal. Ter esse lugar de é normal, a partir disso, o que vamos fazer com isso, não é? Então, quero que você seja muito bem-vinda, que a gente possa ter um papo muito gostoso, que a gente já estava tendo. Aí eu falei, vamos parar de falar por aqui, porque eu acho que a gente podia estar gravando isso aqui, que tá muito bom. E me conta, então, a gente estava muito falando sobre os seus filhos. Isso. E sobre a mediunidade deles. Sim. Né? Então, porque eu tava contando pra ela que eu vi um vídeo dela no Instagram em que ela mostrava a filhinha dela, Isso, Maitê, né? Uhum. Tendo uma clarividência no supermercado, né? Então conta como é que é isso, como é que foi esse vídeo, assim, a partir daí. Então, esse vídeo é a amostra de tudo que a gente estava vivendo antes, né? Mais ou menos na faixa de uns 3 anos, o Oliver e a Maitê, cada um, né, na sua fase, acabou despertando mais, assim, expandindo a mediunidade deles de alguma forma, entende? E aí, olhando para isso, o universo ele é muito sábio, né? Ele é muito maravilhoso. O que acontece? Todo ser humano acaba experienciando a mediunidade na infância. Isso é muito natural. É a fase que a gente está conectado, é a fase que a gente é tudo em essência. Não tem ainda aquelas coisas das limitações, as normatizações. A criança, ela simplesmente sente e age, né? Para ela é simples ser. Quando eles começaram com esse processo, foi incrível, porque o que o universo me deu a possibilidade? Voltar no tempo e reviver a minha experiência. Eu falo, a maternidade, ele é um portal tão divino que ninguém reconhece. Porque você tem a oportunidade de viver novamente coisas que você viveu na vida e não lembra. E você não tinha aquela maturidade de entender, reconhecer o que aquilo significava na tua vez, entende? Quando meus filhos startaram aquilo tudo, parece que sabe quando assim, ó, abriu um leque na minha frente, eu falei, gente, é verdade, eu fui mini médium. Eu também tive toda essa experiência que eles estão tendo, e eu não tinha clareza, não tinha quem me trouxesse esse discernimento, essa coisa do acolhimento para aquilo que estava acontecendo, entende? Então, quando o Oliver foi o primeiro, né, que ele é um pouco mais velho, quando começou nele, me deu aquela sensação de, caramba, isso é real. Eu lembro. Então começou a resgatar aqueles meus registros de memória, você entende? Uhum. E aí eu falei, gente, que precioso, isso é muito sério. E aí depois veio a Maitê, porque a Maitê ela é mais expansiva. O Oliver, ele tem mais vergonha. Você vê que ele não é muito de querer aparecer, querer gravar. Ela começou a querer. Ela falou, mamãe, grava, mamãe isso. Então ela é muito assim, ela quer. Da natureza sabe? dela, da natureza né? dela. E daí eu questionei, eu até pedi amparo espiritual. Falei, gente, o intuito jamais será expor as minhas crianças, né? Ou usar eles pra seja o que for. Não é esse o intuito. O intuito é fazer o quê? É despertar dentro de cada um que chegar nessa informação o que despertou em mim.
Porque foi assim, um despertar muito intenso quando eu vivi isso com eles, entendeu? Eu imagino. Eu falei, Um outro despertar, porque eu imagino que você já era desperta, né? Eu já era desperta, eu já tinha toda essa conexão, sempre estudei demais, sempre desenvolvi a minha mediunidade. Mas eu não lembrava de um pequeno, né, detalhe gigantesco. De que se eu não tratasse e não acolhesse a mediunidade da minha infância, eu como adulta não era uma médium completa. Nossa, fiquei toda arrepiada. Entende? Engraçado. Qual é o ponto da desconexão mais profunda da nossa mediunidade? Na infância. É lá que você cria medo, é lá que você não entende nada, é lá que você não tem alguém que te abraça. Alguém que te fala, eu te vejo, você não é louca, você não tem defeito, você não é problemática. Você é normal. Isso faz parte de quem você é essencial. E eu lembrei, veio tudo isso. Aí vinha aquelas frases, sabe? Menina estranha, você é problemática, você tem doença, você é endemoniada. Esse tipo de frase começou a me pegar. Eu lembro que eu passei uma semana chorando de verdade, todo dia eu chorava. Porque eu falava, gente, como a minha criança tá ferida. A mediunidade foi oprimida em mim, mas não foi por mim. Foi pelo mundo. Porque o mundo ainda não aceita. O fato de que a mediunidade é algo natural. É a nossa porta de acesso para a nossa espiritualidade, para a conexão com algo além desse plano aqui, entendeu? E aí, quando os meus filhos startaram, foi aquele... Nossa, foi o despertar mais intenso da vida inteira, assim. Porque eu falei, enquanto não resgato aquilo tudo que dói na minha criança, enquanto eu não acolho e não uso toda essa energia desta criança para isso fluir, eu não vou ser uma adulta completa. A minha mediunidade não é real aqui hoje. Ela é fragmentada. É partes de algo que eu tenho, sei lá, a coragem de talvez deixar emergir. Você entende? Sim, com certeza. A hora que eu vi meus filhos simplesmente startando aquilo e vindo me perguntar com... Eles não tiveram medo. Sem as limitações, né? Sem tudo aquilo que você carregava, né? Que eu carregava. Eles carreguei te mostraram por muito tempo. que era possível, né? Que era leve. É. Que toda aquela crença que eu tinha de ser difícil, de ser duro, de ser doído, foi criado. Era verdades externas, não era minha verdade. Não era minha essência. A hora que eu comecei a olhar para os meus filhos e comecei a tratar eles do jeito que eu gostaria de ter sido tratada, a minha criança começou a mudar. Então, assim, aquela minha mediunidade que tava tão... Porque, assim, eu me via, quando criança, eu olhava e via um monstro gigantesco, assim, na minha frente. Eu falava, cara, o que é isso? O que é isso que me oprime? O que é isso que me limita e não deixa eu ser? A hora que eu percebi, era uma versão de várias faces e máscaras criadas por mim, de mim. Eram milhares de versões que eu criei de mim mesma. E aí eu comecei a olhar e falei, peraí, eu só quero uma, só tem uma que me interessa. É a minha verdade, cadê? Eu não achei. E aí eu percebi que aquele monstro gigante que me engolia era a minha própria escolha de me anular. Porque eu escolhi não viver a minha verdade por medo. Porque eu fui ensinada que era assim. E aí a minha criança, ela fez o quê? Ela deixou de existir. Ela se encolheu no cantinho de uma sala escura e ficou lá, com medo de tudo, insegura de ser ela. A hora que meus filhos simplesmente viraram, né, o Oliver a primeira vez foi num banho, que ele começou a ouvir um monte de vozes, e ele me chamou, super de boa, mamãe, vem aqui, você tá escutando? Falei, escutando o quê, filho? Ele, esse monte de gente falando ao mesmo tempo, o que esse monte de gente tá falando ao mesmo tempo? Aí eu deixei, aí eu soltei a minha mediunidade, falei, eu vou sentir o que ele tá sentindo, né? A hora que eu conectei, eu vi que ele tava startando pela primeira vez a clareaudiência dele. Aí eu olhei e falei, filho, é natural. Isso aí são espíritos, seres, consciências. É gente de tudo que é lugar, de tudo que é tempo falando. Porque você despertou uma coisa aí, ó, que é a sua habilidade. Isso daí é só uma coisa que faz parte de você. Aí ele olhou bem pra mim. É igual respirar, mamãe? A hora que ele falou é igual respirar, aí eu desmontei. Falei, gente, é igual respirar. É igual respirar, é igual falar, é igual viver, é igual ser. É sentir, entendeu? Ser você, né? É ser... Eu falei, filho, é igual respirar. A diferença é que você tá sentindo coisas que não estão aqui, ó. Ah, entendi, não tem corpinho? E ele e a Maite, eles usam a mesma fala, é impressionante. Corpinho. Não tem corpinho. Eu falei, isso, esse daqui, ó, que a gente pega, não. Entendi, é só energia. A hora que ele falou é só energia, aí que eu chorei o resto da vida, né? Falei, gente, olha isso, como a gente sabe, a gente tem esse conhecimento. É fácil pra gente. Tem aí eu comecei a brincar com ele, falei pra ele usar a água do banho pra levar todas essas consciências embora. Falei pra ele, pede ajuda de quem? De quem que você quer pedir ajuda? Aí ele olhou bem pra mim, deu risada, falou, meu anjo me ajuda.
Aí ele começou com essa história do anjo e a Maitê continuou. A Maitê até hoje fala que ela tem anjo, ela tem mestre, ela tem Deus, ela tem todo mundo que ajuda ela. Ai, E foi coisa que eu não ensinei, gente. Eu não ensinei. Foi algo que eu só dei a liberdade pra eles falar. Falei, ó, fala, o que você tá sentindo? O que é? Como que você pode resolver? Tanto que o Oliver era assim. Ele falava, nossa, mãe, tem alguém aqui no meu quarto, um monstro. Eu falava, mas é um monstro? Ele, não, mas eu não tenho medo. O que você pode fazer? Ele tá de pé só me olhando. Eu falava, como que você vai resolver? Você precisa de ajuda? Ele falava, não, o meu anjo ajuda. Ele já sabe o que tem que fazer. No dia seguinte acordava e falava, e aí, filho, o que acontece? Tá tudo certo, não tem mais nada, já foi resolvido. Então, assim, umas crianças com 3 para 4 anos já com essa consciência. E aí eu comecei a lembrar, falei, gente, eu também era assim. Porque eu tinha medo, às vezes, só que não. Teve uma casa que eu morei quando eu tinha 3 anos. Ela era uma casa antiga que tinha um porão que pegava a casa embaixo inteirinha. E eu lembro que era meu lugar favorito de brincar. E eu não entendi o porquê. Porque minha mãe falava, nossa, Natália, era um lugar escuro, estranho, eu tinha medo de entrar lá. E você amava brincar lá. Quando eu comecei a resgatar, eu falei, eu vou olhar pra minha criança, vou lá olhar pra ela. Eu voltei pra essa cena, eu fiz uma projeção, né, voltei pra aquela... Gente, era um lugar que era tipo um portal, tinha de tudo naquele lugar. Então eu ia brincar lá, sabe, fazendo o quê? Encaminhar, ajudar consciências que precisavam, sei lá, ter contato com a minha equipe espiritual. Eu fazia tudo lá, com 3 anos. Caramba. Eu lembro de seres que vinham perdidos, pedindo ajuda, e eu já encaminhava. Eu já ajudava, já fazia o acolhimento. Então, olha isso, eu sozinha eu fiz todo esse movimento. Porque minha mãe e meu pai nunca me oprimiram. Mas era aquela coisa de eu começava a falar, sabe aquela sensação de o que essa menina tá falando? Sim. Não tinha consciência. Sim. Não tinha pra quem perguntar, entendeu? Então eu era uma criança que eu era muito quieta. Muito quieta para as pessoas de fora, mas dentro de mim era muito intenso. A minha equipe sempre conversou comigo, sempre me ajudou a lidar com isso tudo. Só que eu fiz o quê? Eu comecei a calar pro mundo. Eu calava pro mundo e eu era muito ativa dentro de mim e com a minha equipe. Só que isso na adolescência é muito complicado. Porque daí como que você faz para ter uma vida? Se você não tem conexão com as pessoas de fora e vive dentro de você. Você também tinha uma mediunidade aflorada, né? Extrema. E você já tinha essa consciência de que era tudo... Total. Que não era... Não que não era real, mas não era físico, né? Total, material. Total. Pra mim sempre foi extremamente claro. Eu fiz o meu primeiro encaminhamento de um mago negro com 3 anos de idade. Eu fui estudar numa escola que eles me espancavam. Então foi uma escola que minha mãe não fazia ideia, né? Era uma escola que eles me deixavam trancada no escuro, eles me batiam, eles me deixavam trancada no banheiro sem roupa, esperando banho no inverno. Então assim, eu apanhei durante mais de 1 ano nessa escola. Meu Deus! Foi. Quantos anos você tinha? Foi, eu tinha 3. De 3 para 4 anos. E aí eu lembro que essa escola era um reflexo de tudo. Então, nessa escola eu reconheci seres muito trevosos, assim, sabe? E um deles falava, você tá aqui para pagar. Ninguém mandou você ser assim. Você quer acessar? Você quer ser médium? Você quer ser da espiritualidade? Então você vai ver o preço que isso cobra. Deste jeito era. Com 3 anos. Com 3 anos. E aí com 3 anos, o primeiro mago negro mesmo, ele era um ser muito horroroso, assim, ele me encontrou. Aí ele olhou pra mim bem sério, num dos primeiros dias de aula, assim, ele olhou pra mim, ele riu, ele falou, aqui você vai pagar. Você vai pagar caro por isso. Era a frase que vinha, você vai pagar caro por isso. E aí eu passei esse ano inteiro com as pessoas daquela escola me maltratando, era tudo muito intenso, assim, sabe? E aí eu peguei esse pavor. E aí neste medo eu não conseguia falar pra minha mãe. Porque as donas da escola falavam que se eu contasse, eu nunca mais ia ver meus pais. Então tinha uma pressão, era uma pressão. Horror, olha o nível da pressão. Era a escola, as pessoas fisicamente e extrafisicamente. Então era um combo da maldade, vamos chamar assim, entendeu? E aí eu passei mais de 1 ano, foi quase 1 ano e meio que eu estudei lá e minha mãe não percebeu. Ela começou a perceber quando eu fiquei muito introspectiva e eu comecei a ter muito medo de terror noturno. Muito terror noturno. Porque eu comecei a me conectar com uma energia densa, eu não tava dando conta, né? E aí a minha equipe espiritual começou a ter muito acesso, sabe? Muito contato comigo. E aí os meus guias, né? Meu mentor, ele falava, Natália, você vai aprender. Então eles me ensinavam a criar formas de proteção, entendeu? Até que um dia esse mago aí chegou no limite que eu não tava aguentando mais, eu consegui encaminhar. Eles me ensinaram, falaram, olha, ó, quem tá aqui, quem tá viva nesse corpinho é você. Quem manda nesse corpinho que você tem? Eu falava, eu não sei. Eles falavam, você que manda. Você que escolheu tá aqui, ó. Usar este corpinho lindo que você tem. Então quem vai mandar aqui agora é você. Você não vai aceitar o que te faz mal.
Então foi a primeira consciência com 3 anos de vida, 3 para 4 anos que eu tive de que eu não era pra aceitar o que não me fazia bem, entendeu? Uau, isso é muito poderoso, porque eu Muito. aprendi não faz muito tempo. Então, isso que é muito, É. muito insano. Todo mundo fala que ninguém consegue entender o fato de que com 3 para 4 anos eu já tinha essa consciência. Uhum. Então eu sempre tive uma clareza espiritual absoluta. Nunca tive dúvidas ou, ai, sabia mais ou menos. Era claro, você entende? Sim. Então a minha infância foi muito assim. Só que aí que tá, baseada muito no medo. Mesmo assim, né? Por mais que eu sabia que eu tinha essa consciência de estar amparada, fisicamente aqui era muito difícil. Eu não tinha conexão com as pessoas. 2 mundos completamente diferentes, né? Era. Toda a parte espiritual pra mim era leve. Era tranquilo, eu me dava muito bem. Só que daí vinha pra matéria, era muito desafiador. E eu acho que, assim, se você falando, e pelas experiências que eu tive de já ter entrevistado bastantes médiums, enfim, de falar bastante sobre esse assunto, que eu sinto que existem alguns steps, alguns passos dentro dentro do despertar, enfim, dentro da concepção da mediunidade e tal, que são meio regras quase, que todo mundo passa, né? Sim. E eu acho que esse que você acabou de falar é algo que você passa. Eu lembro muito disso, que quando... bom, eu tinha uma mediunidade infantil, e isso que você falou agora da sua criança me tocou muito, até energeticamente mais do que racionalmente, de eu conseguir entender o que isso significa. Mas com certeza eu vou sentar pra entender o porquê que isso mexeu tanto comigo quando você falou da mediunidade infantil. Porque eu lembro muito, eu muito pequenininha, coçando o olho, assim, e tipo assim, cadê? Por que eu perdi esse contato? Eu lembro dessa sensação de, tipo, por que eu perdi isso? Era uma sensação muito angustiante de eles não aparecem mais pra mim. Uhum. E eu tenho uma memória muito escassa da minha infância, até os 7 anos. Mas muito escassa, muito, assim. Eu lembro de flashes, né? Muitos poucos flashes da minha infância. E meus mentores estão me torturando, pra falar a verdade, pra eu começar a trabalhar minha criança interior, assim. Uma coisa que eu tô sendo assim já, sabe? Tipo, não tô tendo mais muita escolha. Então tenho feito um trabalho intenso. Mas isso que você falou me mexeu comigo agora do mundo espiritual, quando você descobre o mundo espiritual, né, e você tá alinhado, ou seja, você não tá que nem a gente tava falando nas forças negativas, porque na verdade todo mundo tem uma certa mediunidade, né? Sim. Quando todo mundo tem essa mediunidade, você tá aberto a essas vozes, essas interações, esses obsessores, essas vozes, né? E se você não tem o conhecimento, que é por isso que a gente fala muito nesse canal da importância do conhecimento, você fica aberto e vulnerável para essas vozes do mal. Porque você não tem essa clareza que você acabou de falar, de que o seu corpo manda, né? Então, no meu despertar espiritual, eu desmaiava. Porque eu não tinha domínio sobre essas forças, e essas forças dominavam o meu corpo. Então, desmaiava muito, fugia que nem o Diabo Aflode da Cruz da mediunidade, porque eu tinha muito medo, não tinha informação. Minha família tinha muito preconceito, até hoje tem, né? Natural, né? Essa semana eles perguntaram alguma coisa sobre... E é muito engraçado, assim, porque é um preconceito velado, porque eles sabem que eu sou... Não, eles fingem que eles não têm preconceito. Aí, essa semana, anteontem, na mesa do almoço. Mas você já viu alguém falando com alguém que já morreu? Aquela pergunta em tom de dúvida já, né? Já te cutucando, né? É que hoje em dia eu já nem entro mais. Aí eu falei, já? Mas você viu? Aí eu falo, não vou entrar nesse assunto com vocês, porque, tipo assim, são crenças diferentes e tá tudo bem, sabe? Aí eles fingem que tá tudo bem, dá 2 minutos. Não, porque fulano falou com fulano. Imagina que absurdo, gente, que loucura. Nossa, só tem gente louca nesse mundo. Aí você fica olhando e fala, cara, tipo, eu tô do seu lado, sabe? O preconceito continua, assim, sabe? Continua. Mas tudo isso que eu tô falando era porque eu queria falar que esse momento que você teve do despertar, de quando você tá no mundo físico, denso, e aquilo é desafiador, né? Porque você tá sem ter essa autonomia de si próprio. E ao mesmo tempo, as pessoas ao redor, elas têm esses preconceitos, e você vai pro mundo espiritual quando você chega nessa autonomia, e você sente essa paz, esse amparo, esse colo, esse amor, todo esse espaço gostoso, você não quer sair dali, né? Não. Então eu passei por um processo, e eu vi que muitos médiums passaram, que eu imagino que é isso que você tá falando, de tipo querer ficar lá. Sim. Passava horas meditando. Horas meditando. Aí eu voltava pra vida real e falava, eu quero viver a vida real.
Deixa eu voltar pra lá. Mas também é uma fuga. É né? claro que é, óbvio, né? Porque a gente precisa estar aqui. Sim. Então, pra mim, foi um grande processo começar a unir. E eu sinto que depois de alguns anos só que eu consegui fazer essa união de trazer o espiritual pra terra. E ainda assim é um desafio, né? Porque Total. quando vem aquele cara lá que você quer matar, você fala... Volta aqui, Oh, mundo meu espiritual, tô precisando de você, né? E a gente associa isso, de que o fato da gente ser espiritualizada ou conectada significa que a gente não pode sentir ou raiva, ou ficar bravo com alguém. Gente, isso tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Ao contrário, você precisa justamente sentir pra você ver onde que tá a sua falha, que você precisa ajustar. Cadê o teu ponto de, né? O teu ponto de acesso que vão te usar? Meu pai adora falar assim, ué, você não é toda espiritualizada, por que você tá brava? Olha lá. Aí dá vontade de pular no pescoço e fazer assim, né? Torcer. E é isso, a gente precisa falar sobre isso. É ao contrário, quanto mais espiritualizado você vai ficando, mais você precisa sentir. Sim. Porque a comunicação espiritual mediúnica, ela é sobre o sentir. Sim. Então, se você renega a sentir a raiva, a tristeza, a angústia, o medo, a solidão, você nega de sentir todo o resto. Todo o resto. E aí você entra naquele fluxo de usar a sua mediunidade em prol do outro. Ah, mas afinal de contas, então eu vou usar a mediunidade só pra ajudar, auxiliar ou fazer o processo pelo outro. Fuga também. Fuga! Não vem com essa de o verdadeiro médium é aquele que faz pelo outro. Não. O verdadeiro médium é aquele que tem maestria sobre a própria mediunidade. Por si. Assim, como eu posso usar minha mediunidade por mim? O que eu posso fazer com ela da melhor forma possível? Como eu edifico o meu espírito e pra poder transbordar. Disso, pra poder... Exatamente. Você não dá aquilo que te falta. Você só transborda o que te excede. Exato. É isso que a gente tem que começar a trazer como consciência. Para de achar que eu vou lá trabalhar como médium, eu tô super mal, a minha criança tá ferida, a minha mediunidade tá por um fio e eu tô lá doando, dando. Não faz sentido, né? Não faz sentido. E é isso que acontece. A maioria das pessoas querem desenvolver a mediunidade agora. É isso que tá sendo o meu maior desafio, sabe? As pessoas querem lidar com isso no agora. Eu falo, gente, não adianta você querer partir de agora. Você precisa estar íntegra. Você precisa estar com o seu sistema unificado. Você vive, você é você sem a energia da sua criança? Qual que é o nosso poder? Você sabe qual que é o nosso poder da criatividade, dessa coisa de soltar, de fluir, de trazer as coisas. Não é no adulto, é na energia da criança, né? Não, e é muito engraçado, assim, eu sou sagitariana e eu tenho uma energia de criança muito forte. Muito assim, forte. De palhaça e tal. Sim, adoro uma piada, também é muito bom, né? Só faço zoeira que perde o amigo, mas não perde a piada, gente, né? Eu só sei fazer zoeira. Você também tem Sagitário? Então, não, mas eu sou geminiana, então também tem bem essa coisa das gracinhas, né? Nossa. Eu sou zoeira. E eu fui muito reprimida pequena, muito, assim. E é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que você vai sendo reprimido, você vai deixando de lado essa parte, as pessoas têm uma admiração por quem realmente tem esse lado infantil, né? Esse lado da pureza. Porque, no fundo, a pureza está conectada com o amor incondicional. A pureza próximo, da criança é a pureza da essência, na verdade. Então, entre a pureza e aquilo que você expressa para o mundo, tem as nossas limitações. Né? Então, quando você consegue conservar a energia da criança, porque a criança tem essa coisa do brincar. O brincar não tem um objetivo final, né? Não tem um resultado. Tem a presença. Você quer algo mais presença do que brincar? Então. Brincar é estar no presente. Qual o seu objetivo com brincar, além de estar se divertindo a cada segundo? Né? E essa energia a gente vai perdendo, porque precisa fazer dinheiro, porque precisa trabalhar, porque precisa ser bom marido, bom esposo, bom isso, bom aquilo, né? E a gente tem que ser produtivo, né? Como se produzir fosse só estar nessa projeção futura, né? E o quão ignorante é isso em termos espirituais, porque você produz abundância financeira no divertimento. Então, é isso presente. Que a gente não percebe, né? Então eu falei, gente, como que a gente pode ter nascido com tanta consciência e perdido toda essa consciência, sabe? Mas esse eu acho que é o grande propósito, né? Aí que tá o maior desafio, vamos chamar assim, aqui da experiência humana, da matéria, né? É justamente a gente preservar aquilo que é essencial. Eu sempre falo, é no simples que o extraordinário habita. A gente acha que é o contrário, né? Então, assim, quando a gente vai entender de uma vez por todas que é no mais simples e objetivo que tá toda a grandeza do que a gente busca, a gente esquece. Mas por quê? Não é por nós. Você pode ver que é um sistema que a gente se coloca pra viver nessa roda de samsara sem fim mesmo. A gente acaba acreditando em quem tá fora.
A gente acaba acreditando nas pessoas que são mais velhas, E entendeu? olha que lindo isso que você acabou de falar, o quanto isso se conecta, porque o mundo espiritual e o mundo terreno é a mesma coisa. Tudo a mesma né? coisa. Uhum. E exatamente isso que você acabou de falar é o que a gente falou agora há pouco sobre o espírito negativo que te obsedia e você acredita que ele domina o seu corpo. E você esquece que você domina seu próprio corpo. Né? Então, o quanto a gente vira refém do que a sociedade acha, do que o pai, a mãe, o fulano acha, Sim. e a gente se deixa de lado. Então, como que a gente vai ajudar alguém? A gente vai ter uma mediunidade, né, por conta de status ou que é os troubles que você acha que é interessante, e você esquece que, na verdade, é só sobre você, porque o seu entorno, a sua percepção da sua realidade, ela é um reflexo do seu próprio ser. Sim. Tudo reflexo, né? É tudo reflexo das suas próprias crenças, das suas próprias limitações, né? Então, no fundo, é tudo sobre você. Eu dou aula para 15 mulheres, né, com frequência, e é interessante porque eu falo a mesma frase, a mesma coisa para todas, e a percepção de cada um sobre aquilo que eu falei é completamente diferente, né? Então, eu acho que isso é muito engraçado, o nosso filtro, como a gente vê o mundo, o que a gente percebe da realidade ao nosso redor, só diz sobre nós. Só. É tudo sobre nós. Sempre. E não é egoísmo que seja tudo sobre nós, ao contrário. É sabedoria, né? E outra, mesmo porque o egoísmo, de uma certa forma, ele é muito vital. A gente precisa do ego para sobreviver. Se desacopla do ego, não existe. Exato. Então a gente confunde egoísmo com egocentrismo, são coisas diferentes. O egoísmo é aquela coisa de sim, peraí, deixa eu olhar pro meu ego, peraí, o que sou eu? A própria Cabala já traz isso pra gente, né? O 0 é o ponto da dúvida, o questionamento de que algo existe. O 1 é o eu. O 2 é o nós. O 3 é o nosso. Então, quer dizer, a gente só foca no nós e no nosso. E o eu? Que é o primeiro, é o 1. É o primeiro passo. Fica sem a base, né? Fica sem base. Você tá entendendo? Fica sem aquela coisa da estrutura. Mas a gente é condicionado. E tá tudo certo. Vamos combinar? Não é tão simples assim, né? Não é. Por isso que eu falo, hoje, o que eu mais prezo e prego mesmo nesse mundo é, gente, vamos fazer o quê? Não adianta você achar que o problema tá no teu filho. Já começa por aí. Não tá. Ele é ali, ó. Ele é aquela consciência que tá aí fluindo da melhor forma que ele pode. Vai olhar pra você. Olha pra tua criança. O quanto você se acolhe. O quanto você se respeita. O quanto você de fato ama e valida os seus processos, o que você realmente é. Entende? Porque a gente, às vezes, muita gente chega em mim e fala, eu quero só ajudar meu filho. Eu falo, não adianta. Enquanto você não fizer por. Enquanto você não fizer por você e primeiro fazer o seu autoprocesso, você não vai ajudar ninguém nesse planeta. Não tem como. Tanto que hoje que eu venho mais à luz, assim, eu me coloco mais. Porque antes disso eu não me sentia pronta. Eu falava, como eu posso querer passar pro mundo algo que ainda não tá resolvido dentro de mim? Que é isso, é me acolher, é perceber, entender por quê. Pra mim foi isso. Foi muito interessante. Há um tempo atrás eu fiz uma... como se fosse uma terapia mesmo. E veio muito claro que nesta minha versão Natália, não era pra eu ser mãe e ter sido casada, você entendeu? O meu projeto inicial era pra eu ser sozinha e fazer o fluxo aí de tudo acontecer e manter a espiritualidade por mim, entendeu? No meio do processo eu mudei. Falei, não. Se eu não experienciar a maternidade e todo este processo que ela envolve, não vai fazer sentido o que eu vim trazer. Nossa, eu penso a mesma coisa. Eu preciso das crianças, eu preciso dessa segunda chance de fazer algo pela primeira vez. Sabe o que é ser mãe? É você viver a oportunidade de fazer coisas pela primeira vez. Pô, teu filho bota o pezinho na grama lá, você olha aquilo, é a primeira vez que ele tá fazendo aquilo. Você vai lembrar. Por quê? Na tua vez você não lembra, você não vai ter essa memória tão viva e consciente. Que o teu filho você experiencia. Tudo que o teu filho faz pela primeira vez, você faz também de novo. Só que com a consciência de um adulto. Com a clareza de ter esse discernimento de entender. Falar, caraca, gente, ele tá sentindo a grama no pé pela primeira vez. Ele tá botando o pé na areia da praia pela primeira vez. Como que é isso? Aí você vai fazer o quê? Você vai resgatar o teu. De alguma forma, você vai sentir dentro de você como foi pra você aquilo, entendeu? E na mediunidade não tem diferença. Cada vez que ele experiencia a mediunidade, assim, aquele fluxo pela primeira vez, você vai lembrar do teu. Como foi pra você? Qual foi a tua primeira experiência com isso? Nossa, eu acho que deve ser muito mágico. Você entende? É muito. E a gente não tem essa proporção se você não passa por isso, não adianta. É experiencial o negócio, né? Sim, e eu fico imaginando, eu não sou mãe, né? Mas eu sinto isso. Eu falo, cara, eu nunca vou poder
trabalhar efetivamente com a espiritualidade enquanto eu não for mãe, né? É. Porque eu acho que você ser mãe, você criar, trabalho com criatividade, você criar um bebê, né, dentro de você, ou enfim, criar uma vida, Sim. independente de ter nascido de você ou não, você tem essa oportunidade de reviver, e o que eu entendo disso espiritualmente, que eu acho que não é na prática, mas é intelectualmente, é que a gente julga muito, né? Todas as nossas percepções, que são nossas sombras, elas são nossos bloqueios. Todas essas percepções desalinhadas da energia do amor. Sim. E eu acho que quando você vê o seu filho fazendo determinada coisa, enfim, sendo o pé, ou fazendo uma birra, e você tá do outro lado, aquilo que você julgou do seu pai, da sua mãe, que você criticou, que você não entendeu, que você se puniu ou puniu seus pais, ou enfim, os amiguinhos da escola, e você ter a chance de reviver aquelas experiências é a sua chance de realinhar aquelas sombras suas, que se você segue vivendo uma vida adulta, você não vai ter essa oportunidade de viver isso, né? Sim. Então eu fico pensando, tipo, que realmente deve ser muito mágico nesse sentido. Mas eu fico meio assim, porque eu olhando para as maternidades hoje, o que a gente vê muito nas redes, falo de um lugar muito leigo e muito Júlia, zero professora e médium aqui, falando de mim mesmo, experiência pessoal. O quanto eu tenho medo da maternidade, porque hoje em dia se fala tão... Não é mal, mas é tipo assim, você perde a sua liberdade, você perde a sua vida. Tem muitas crenças que limitam em relação à maternidade, que estão muito desconectadas dessa magia espiritual que eu imagino que deve ser mãe, né? Além do que crenças da minha mãe, que a minha mãe, pra ela foi um grande fardo, assim, ser mãe, né? É, pra mim também. Também? Então a minha mãe fala tanto como se ela pudesse, hoje ela não teria filho, sabe? Coisas assim, tipo, que pra ela deixou a vida dela de lado, ela deixou de existir e tal. Então isso foi me gerando muito medo. Sim. E foi muito engraçado, porque eu tava conversando com uma pessoa sobre isso, falando o quanto eu tinha medo de ser mãe. Por causa disso, eu sou uma pessoa livre, sagitariana, gosto de viver o mundo. Como é que eu vou ter alguém que vai me prender, né? Sim. E aí uma amiga minha falou pra mim assim, Ju, não é que vai te prender, é que você vai amar tanto que você não vai querer ir embora. Tipo assim, é diferente. É totalmente diferente. E ela falou, cara, e essas coisas que você tá falando é muito engraçado, porque você tá falando coisas que não condizem com a Júlia que eu conheço. Parece que você tá reproduzindo padrões de outras pessoas. Sim. Nossa, na hora que ela falou aquilo, foi tipo... Não sou eu que acredito em tudo isso que eu tô reproduzindo e tô falando. É um medo do coletivo, do consciente coletivo, né? Que você tá reproduzindo. E como a gente precisa estar atento, de novo, acho que o tema da nossa live hoje é essa, desse coletivo que influencia no nosso eu e a gente esquece do nosso poder interno de decidir o que eu quero viver na minha maternidade, ou na minha vida, ou na minha realidade, né? Essa autonomia. Sim. E você sabe que quando eu descobri a minha mediunidade, assim, eu sempre tive, sempre fui muito curiosa e tal, desmaiei, falavam que eu tinha que desenvolver, eu falava que eu não ia. E aí comecei a desmaiar. Você chegou a desmaiar? Teve alguma coisa assim? Não? Já. Teve uma época da minha adolescência, uns 14, 15 anos, que era assim também. Também desmaiava. Vinha tão forte, eu apagava. Dava, tipo, como se fosse um taquicardia, não dava? O coração começava, então você que pá, apagava. E aí, dava, assim, né? o corpo Igualzinho. Exatamente, passei por isso. Você também? Olha, você que desmaia. Pelo amor de Deus. Vai buscar a sua mediunidade. Meu Deus. Outro dia eu atendi uma aluna que desmaia há 10 anos, toma remédio há 10 anos, e ela foi diagnosticada com a mesma coisa que eu. Eu fui diagnosticada com síndrome de Potts, até falando aí pra se alguém for também. Tomei antidepressivo, diagnosticada com depressão e tal, por conta Também fui diagnosticada de tudo. Você também? Depressão, ansiedade, bipolaridade, princípio de esquizofrenia, tinha uma outra síndrome lá. Gente, fui diagnosticada com tudo também. Eu também. Quando eu passei pela parte mais convencional da terapia, né? Exatamente, no médico. O médico olhou pra mim e falou, depressão, ansiedade, síndrome de Potts, remédio. Então, foi isso. Quando passou remédio, eu surtei. Eu não sou louca, não vou tomar, remédio, eu não tomei. Mas não contei pra ninguém por anos. Eu não tomei. Remédio. Aí que veio a frase, eu não sou louca, eu sou médium. Foi aí que daí deu esse despertar da eu não sou louca, eu sou médium. Nunca foi loucura, é mediunidade. Então veio muito isso, sabe? Por isso que você precisa de informação, não tem, é desesperador. É desesperador. E aí quando eu fui num centro espírita, porque eu não aguentava mais. Natural. E aí chegou uma hora, eu falei, minha amiga falou, vamos no centro comigo, tal, pra você ver. E eu peguei, e eu senti que eu queria desmaiar na frente deles pra entender, pra eles me explicarem o que tava acontecendo. Aí fizemos lá a leitura, tal, e fomos pra sala de passe. Na hora que eu entrei na sala de passe, ela começou a me dar o passe. E aí eu desmaiei.
Sim. Na hora. Ela me deu o passe, eu... Pagou. E aí... eu tinha uma leve consciência de que a energia tava chegando, de que eu ia desmaiar e tal. E eu fiquei feliz, porque eu falei, bom, alguém vai me dar uma resposta do que tá acontecendo. Porque eu sabia que era espiritual, Sim. que não era físico. Não é físico. Né? E aí, na hora, vieram 3 pessoas, me levantaram assim, me levavam pra salinha do lado. E eu lembro direitinho dessa mulher, que foi um anjo na minha vida. Ela me acalmou, me deu um copo com água com açúcar e falou assim, Júlia, você tá tendo uma incorporação não voluntária e você precisa entender que o seu corpo é seu. Exatamente o que os seus mentores falaram, exatamente. só que foi uma mentora física. Uhum. Esse corpo é seu e essa chave pra ligar esse campo de você baixar uma informação, você precisa da autorização. Se você não quiser, eles não têm como entrar. Exato. Você precisa se empoderar do seu corpo e dizer sim ou não. E isso é uma decisão interna. Todas as vezes que vier, você precisa sustentar a energia e dizer não, sai. Não tô preparado pra isso. Eu nunca mais desmaiei. Nunca mais desmaiei. Nunca. E aí eu comecei a descobrir processos de meditação, e aí eu fui me conectando com os meus guias de uma maneira muito mais suave, mais leve, menos invasiva, porque o obsessor, ele te invade, né? Sim. O seu anjo não. Então essas obsessões normalmente vêm de uma energia mais densa. Sim. Geralmente é do lado que vem pra forçar, né? Exato. E eu atendo muita gente assim, que vem falar, Natália, trabalho com a mediunidade, com a espiritualidade, mas eu tô exausto, ando muito doente, tenho muita dor. Eu falei, aí, o quanto você está sob domínio, né, do teu sistema, do teu corpo? O quanto você é uma casa que tem porta ou não tem porta? Você é um lar, ok, você é uma casa, toda uma estrutura. Você tem porta? Você limita? Limitas. Quem que determina os limites da sua existência aqui, do teu fluxo, do teu trabalho? É você. Lembra, uma coisa séria. Mentores, guias, espiritualidade, equipe espiritual, eles não têm tempo e espaço, eles não têm corpo físico, eles não têm necessidades. Pra eles, trabalhar 24 horas o tempo todo, toda hora, pra tudo, é natural. Quem tá com a limitação aqui da matéria? Nossa. Quem tá encarnado. Então, se você tá encarnado, você dita a regra. Você determina o fluxo do que vai acontecer. Porque quem tem limites e limitações aqui é você. Quem tem o corpo físico. Não é? É tipo isso, é basicamente isso. Bora lá. É isso, é basicamente isso mesmo. Por que não? Não é? Se você tá lá, sobrecarregando o seu sistema, acabando com o teu corpo, com a tua saúde física, como que você vai sustentar o movimento? Tem um querido de um cara que ele tá fazendo a jornada comigo, ele fala, não aguento mais, ele já fez até cirurgia na coluna, dores extusiantes, aquela coisa, sabe aquela dor? Ele falou, não aguento mais ter dor. Eu falei, legal, bacana, o que você trabalha? Qual que é o seu foco de atuação principal? Trabalho com cuidados energéticos da coluna vertebral. Eu falei, meu, você tá de brincadeira comigo, né? Onde que pega mais ele? Onde que ele tá com problemas seríssimos? Justamente no lugar onde ele não está limitando. Ele tá pegando tudo, ele quer salvar a humanidade, mas ele não se dá como prioridade, você tá entendendo? Sim, e eu acho, assim, pelo que eu percebo da gente fazer muitos atendimentos e muitos trabalhos, por exemplo, eu pego turmas, né? Então eu tenho aulas quase toda semana. E é muito engraçado. Eu não sei se acontece com você, mas eu imagino que sim, por causa desse exemplo desse cara também. Que, tipo, na semana que você tá vivendo, antes do curso, você vive inúmeras experiências que parece que as experiências que os seus mentores vão usar pra você ensinar naquela semana. Total. Né? Você primeiro passa na pele pra depois chegar e falar, nossa, gente, é isso que tá acontecendo com você? Exato. E as pessoas falam, nossa, Julia, você tem 30 anos e você tem tanta experiência. Eu falo, você não sabe o trabalho que dá. Você tem noção. Vocês têm noção. E é muito engraçado que quase que antes da aula eu já sei o tema que a gente vai trabalhar. Total. Porque foi o tema que eu vivi naquela semana. Total. E muitas vezes eu esqueço e entro naquele looping de tipo, putz, olha o que tá acontecendo na minha vida. E eu falo, nossa, esqueci. Não, é sobre o que a gente vai trabalhar ali, né? E aí a gente precisa fazer esse trabalho com a gente, curar na gente, pra poder levar pra pessoa e transbordar. Sim. Né? Porque se você tá em falta ou vai ser surpresa tanto quanto a pessoa, não vai ser uma coisa realmente funcional. Não é genuíno não também, né? Não carrega o que precisa, né? Exato. Então é isso que a gente tem que começar a trazer com mais clareza. E na mediunidade, sinceramente, o que a humanidade está sendo chamada é trabalhar resgate de criança, porque foi criado esse conceito de que não se fala e não se traz de forma alguma mediunidade na infância. Ninguém falou que a criança realmente tem que desenvolver e trabalhar com mediunidade, não é isso. Mas já trabalha, né? Já trabalha. Então, se já trabalha, por exemplo, meus filhos já trabalham. A Maite, ela fala, mãe, eu trabalho todo dia à noite no espiritual.
Pô, por que a menina ia falar isso? Ela dá detalhes do que ela faz. Então, se ela já tem essa consciência, não é que eu vou estimular a fazer mais, mas eu vou dar a clareza da consciência pra ela. Aquela coisa do conhecimento. Vem cá, já que você tá fazendo, faz de um jeito consciente, pra não cair nessa de repente se abrir, achar que tudo é luz, porque essa é a mania, né? Ai, tô trabalhando com espiritualidade, tudo é luz. Não, gente. Ao contrário, você vai justo pro umbral trabalhar. Você tá entendendo? Né? Para com isso. Para de achar que só porque algo espiritual é conectado com luz. Às vezes não. Então você tem que ter o conhecimento pra ter esse discernimento do que é luz, o que não é. Por exemplo, plasmou na minha frente um ser ali. Quantas vezes já aconteceu, né? Nossa, uma vez eu juro pra você, chegou um com a cara de Cristo, Jesus. Eu olhei pra ele tava esplandecente. Eu só parei e falei, viu? Falei desse jeito, viu? Você tem que lembrar que aparência mente, energia não. O que você tá vibrando? Falei desse jeito pra ele. Aí na hora, sabe quando a pessoa... O ser parou, olhou pra mim, começou a mudar. Falei, vai, você vibra. Eu sinto você, eu não tô nem aí pro que você mostra. A vibração que emanava era uma coisa muito estranha, densa. Ai, sabe aquela coisa que você fala, credo? Você acha mesmo que uma energia crística ia causar isso? Mas é que tá, ó, conhecimento, é esse negócio de ter a noção da energia. Uhum. Aí eu falei, vai, se apresenta de verdade. Cria coragem, mostra a sua verdadeira face. Aí era uma coisa totalmente distorcida, ele tava usando de uma imagem pra tentar o quê? Me enganar. E quanta gente que entra na espiritualidade sem o conhecimento, que vai nessa, do quê? No encantamento, é ilusão. E fica lá, eu tô trabalhando com Cristo. Gente, tá fazendo às vezes um serviço. E outra coisa interessante desses processos que acho que todo mundo passa, né? Do desmaio, do despertar, do entender do corpo, do querer ficar lá. Sim. Tem o outro que é você se achar Jesus na Terra, né? Total. Nossa, tem um... Virei, acendi. Acendi. Eu sou muito melhor que você, porque eu vejo coisas que você não vê. Aí que tá, né? Você vê, eu preciso ter uma ideia, eu tô criando agora um processo que vai ser uma jornada, chama 7 fases da espiritualidade e da mediunidade. Então são fases que você começa a ver e fala, meu Deus. Então tem a fase que é isso aí, a fase do despertar, a fase do... já. Tá todo pronto. Gente, eu vou te mandar, tá toda... Gente, a estrutura das fases é sensacional. Porque daí entra o quê? Ego e vaidade espiritual, que é isso, virei. Nossa, eu sou melhor que todo mundo, eu conecto com tudo, eu sou a própria espiritualidade encarnada. Ninguém entende que depois dessa fase vem a fase da queda espiritual. Que é você, de fato, dar de cara com tudo aquilo que você tá achando que é só... Viu? A gente acha que despertar ou lidar com a nossa mediunidade, com a espiritualidade, é passarinhos cantando e borboletinha voando. Ninguém entendeu que quando a gente se conecta a Deus, né? A fonte criadora, chame do que quiser. É difícil, gente. Porque é desafiador. Você vai ter que olhar pra suas sombras. Óbvio. Esse é o mais importante. É isso que ninguém entende. Todo mundo gosta de falar de Jesus. Amo, nosso mestre, grande mestre aqui da humanidade. Gente, na mesma proporção que ele acendeu e conectou com aquela energia tão maravilhosa, você tem noção de quando ele conectava com a sombra, o que era? Por que você vê? Não vê? Às vezes ele sumia por 3 dias, ficava longe de todo mundo e voltava. O que ele fala? Estava lá em conexão com o pai. O que você acha que ele estava fazendo? Ele tava dando de cara com as sombras mais intensas, porque é proporcional. Se ele acessa a energia crística, qual é a proporção disso lá pra baixo? Entendeu? É proporcional, gente. Tudo que tem de elevadíssimo pra cima vai ter de elevadíssimo pra baixo também. E aí? O quanto a gente tá preparado pra acessar isso, entende? É isso que é o grande erro de quem começa a entrar na espiritualidade. Só ir atrás de pessoas e situações que te conectam com a coisa gloriosa. Né? Ou da mediunidade, ou da espiritualidade. E aí? Mas qual que é o outro lado? Qual que é a outra face disso? Leis universais, gente, né? A lei da correspondência, a lei da polaridade, né? Sim. Tudo o que é em cima é como o que é embaixo. E aí? Você tá acessando o glorioso, o maravilhoso, tá bom. E a parte que é proporcional a isso negativa? Exato. Você também acolhe? Você também... Não é que você vai ter que fazer aquilo. É aí que você vai fazer o trabalho, na verdade. É aí que o trabalho vem. É aí que o trabalho tá sendo feito. Porque, na verdade, eu gosto, né, eu falar do desbloqueio criativo, de desbloquear a nossa criatividade, porque, no fundo, a nossa energia criativa, a nossa energia de vida, a nossa energia sexual, prânica, é tudo a mesma coisa. Desbloquear esses canais que são o que nos impedem de ser, fazer e expressar a nossa essência, a nossa pureza, a nossa infantilidade, criança, né? Essa luz que habita dentro de nós, são esses julgamentos, essas crenças, essas limitações, essa parte nossa sombria que a gente não olha e assume que é. Né? Não assume, por exemplo, a raiva. A raiva esconde muitas vezes a angústia, esconde o medo, esconde a rejeição, esconde a sensação de abandono, esconde a solidão, né? Então a gente tende a estar com um olhar
muito pro externo e a gente esquece de trazer esse olhar pro interno e olhar e acolher aquilo que a gente tem, né? Recentemente eu tava dando aula, inclusive o último tema da aula foi isso, muito sobre a solidão. Uhum. E, nossa, eu senti uma solidão bizarra esses últimos tempos, né? E aí fiquei lá tentando lidar com a solidão e lidar com aquele vazio intenso interno, assim. E é muito engraçado, porque você tá com um monte de pessoas e aquela solidão... É existencial, né? É existencial. E foi muito interessante porque eu sentei pra meditar e falei... O que eu faço com essa solidão, né? Tipo assim, com esse vazio. Era um buraco, assim, no peito. E é muito interessante, porque meus guias falam comigo através de imagens. Eu não sei como os seus falam com você. Nossa, os meus guias falam de tudo que é gente. Tem hora que é imagem, tem hora que é frases, tem hora que é escrita. É muito doido, Pra mim, majoritariamente, são imagens e sensações, assim. E aí eu tava meditando e me veio esse vazio enorme. E essa imagem me representa muito o que é a solidão, e foi o tema da última aula, então vou aproveitar aqui pra trazer. Era um vazio enorme aqui, e dentro desse vazio tinham fios com cubos pretos no meu campo áurico, assim, né? E aí eles diziam que esse vazio eram partes minhas que eu não tinha acolhido ainda. E aí eles diziam que essas partes minhas que eu rejeitava eram partes minhas que eu ainda não tinha conseguido aceitar que eu sou. Sim. E que todas as vezes que eu rejeito uma parte minha, eu não assumo uma sombra, não acolho uma sombra minha, eu vou tirando ela de mim, eu vou tirando ela do meu corpo. Você fragmenta, né? Eu me fragmento, e isso vai gerando o meu vazio. Sim. E aí a gente fez um processo de recuperar muitas dessas partes, óbvio que é um processo, né? Você não recupera, não preenche um vazio de vidas em 1 minuto. Mas a gente fez um processo de acolhimento, de olhar para aquelas energias, e muitas vezes você nem tem consciência do que é exatamente, né, no processo. Mas, e também você não sabe onde nasceu, onde veio, e trazer esse processo de acolhimento, de preencher esse vazio e de acolher aquela dor, aquele vazio, né, de dizer, tá tudo bem, tô sentindo vazio e eu não sou nem melhor nem pior por causa disso, eu sou humana, e o que eu preciso de mim é me acolher, né. E eu achei muito bonita essa imagem, porque eu acho que todos nós passamos por vazios, numa sociedade que a gente se reprime tanto, se rejeita tanto, não se permite ser a nossa essência de criança por tanto tempo. Exato, né? Essa da criança. E principalmente porque a gente agora tá numa era que ninguém fala sobre isso e ainda tá muito difícil de trazer. A gente tá na era de Deus Mãe, é isso que ninguém entende. Deus não é tudo? Ele é o todo. Ele é a representação de tudo que há. O Deus Pai, você pode ver que ele já foi muito bem ancorado e sustentado aqui na Terra, né? Não foi? Nossa, Deus Pai, a gente tem essa consciência, a gente acessa essa energia. E quanto a gente acessa de Deus Mãe? Quanto? Muito pouco. É o feminino, né? É o feminino. E aí que tá, não tem nada a ver com ser homem ou mulher, não. É feminino e masculino, é polaridade, é energia. E aí vem. Tanto que esses dias eu tive... Cara, olha como é lindo, né? Como o processo de todas nós é igual. Eu também tava nesse vazio existencial esses dias. Aquela coisa do buraco, de olhar em volta, ver um monte de coisa, mas não reconhecer nada. Eu tava nessa mesma coisa. E aí eu comecei a questionar. Aí veio. Aí eu sou dessa, viu? Hoje eu converso com Deus Mãe. Eu não tô mais buscando a energia de Deus Pai. Eu falei, tá na hora de trazer esse outro lado também. Porque a gente não veio aqui e encarnou mulher à toa. Não. A gente tem um propósito muito intenso de trabalho aqui. É muito sério o que a gente tem pra fazer. Muito. Eu falo, a cura de tudo que há vem do feminino a partir de agora. E é isso que é muito rico. Esses dias falaram sobre a 7ª encarnação de Deus aqui na Terra e tudo mais. Essa 7ª é mulher, gente. Vai vir no corpo feminino. A próxima era crística. É isso que ninguém entende. O que é uma consciência crística? Gente, é muito mais simples do que parece. É um ser humano que vai trazer uma consciência mais elevada e um acesso maior a toda a informação que há. É basicamente isso, ser Cristo, vamos chamar assim. Só que vai vir no corpo feminino. Imagina a aceitação das pessoas quanto a isso. Praticamente inexistente, né? E aí começou a vir muito isso, e eu comecei a pirar muito com isso. Aí eu falei, Deus, né, mãe, me deu, traga mais clareza, porque eu não tô entendendo qual é o propósito deste movimento que tá acontecendo. Pra quê? Qual é a ideia dessa unificação, de trazer os dois lados de Deus, as duas faces de Deus? Aí veio muito assim, de verdade, viu? Ó, lembra daquela prece, vamos chamar assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Falei, entendo, reconheço. Ele falou, e qual é outra face disso? Aí veio, creio em Deus Mãe, toda amorosa, sustentadora do céu e da terra. Porque todo poder só se faz através do amor. E tudo aquilo que é criado precisa ser sustentado para ser mantido. Então, assim, nada do que é criado vai ficar solto.
precisa ser mantido. Então, toda a parte da criação e do poder da materialização aconteceu. Cadê agora a base que sustenta? É a mãe. E eu falei, gente, faz todo sentido. Então, assim, você vê como a pressão pra cima da gente tá grande. Porque as mulheres que estão aqui hoje, a gente tá com um processo de trabalho aqui muito real e muito intenso. Você vê, por exemplo, quem vai ter essa força de resgatar a criança? Se não a mãe. Entrar em contato com suas emoções. Emoções. E os meus grupos, né, ele é aberto pra homem e mulher. Ah mas lá. 99,9% são mulheres. É igual eu, basicamente só mulher. Só mulher, né? E o que eu falo pra elas é, se a gente cria a nossa realidade, se o nosso externo é reflexo do que a gente acredita de nós, se a gente vive numa sociedade tão patriarcal, é porque a gente permitiu que esse externo dominasse a nós mesmas, a nós mulheres. Sim. A gente validou que o externo diz, que a gente é louca, que a gente é inválida, que a gente é inferior porque a gente menstrua, que a gente não é tão competente, etc. Se a gente valida isso, se a gente entra no masculino pra confrontar, a gente rejeita o nosso maior poder. A gente rejeita a nossa essência. A gente tá compactuando com essa sociedade que diminui o fato da gente ser mulher. Né? Então, a gente precisa começar a olhar para isso e entender que o trabalho precisa ser feito para que a gente possa expandir dentro da energia feminina. Para que a gente possa ser bem-sucedidas profissionalmente, o que a gente quiser, o que tiver dentro da alma e do desejo de cada uma. Porque para uma a felicidade vai estar só na maternidade, para outra no profissional, para outra num casamento, para outra... qualquer coisa que te traga real felicidade, né? Mas isso precisa ser validado internamente. Nós, mulheres, precisamos começar a entender o poder da sustentação, o poder da energia criativa, o poder de sentir, o poder da intuição, o poder de ser mulher. Porque a energia do feminino, ela é extremamente poderosa. E eu fico, assim, embasbacada até hoje. É verdade, eu dou as aulas, eu vejo o processo acontecendo com as mulheres, eu vejo como a cura acontece, como existe um poder entre uma união de mulheres e etc. E eu falo, caraca, é muito poderoso. Então, nos meus cursos, o que eu quero passar para as mulheres é tipo assim, vamos se empoderar do que a gente tem por essência? A gente já tem, a gente só precisa validar, acolher e usar esse poder que a gente tem e que não é uma competitividade, mas os homens não têm. Não é né? Não é competição, é isso que a gente tem que entender. Não é. Para de querer ser igual. É pra mim aquele símbolo exato do yin e yang. Exato, é complementar. Um é branco com absoluto. um pouco de preto, um é preto com um pouco de branco. Não é uma competição, é complementar. Vamos permitir essas energias se unirem de maneira harmoniosa internamente e dentro de um relacionamento, ou dentro da relação com o filho, ou dentro da relação com o chefe, ou qualquer interação que haja entre duas energias de polaridades diferentes, né? Então a gente precisa começar a sair do masculino, nós mulheres, e adentrar esse espaço de se empoderar da potência, do magnetismo, da beleza, do cuidado, do amor, de toda a potência que habita nesse feminino, né? E ter mais essa coragem de tomar frente. Porque a gente ainda acha que, por exemplo, para ter realmente movimento, principalmente na espiritualidade, gente, é só homem que você vê aí como frente dos movimentos, entendeu? Quando que a gente vai começar a perceber que a gente também pode? Que a gente também tem essa condição, né? Quando que a gente vai parar de dar o nosso poder na mão do outro? De alimentar de energia o outro e achar que a gente não é o suficiente, entende? Isso é muito, muito duro. E aí você vê o tanto de mulher oprimida. E você pode ver que a grande maioria, né, da espiritualidade é muito isso. São mulheres com a criança muito oprimida, principalmente, né? Porque homem você pode ver aí na história, gente, filmes que já foram feitos de médium. Quantas mulheres você já viu? Quantas médiums têm alguma relevância? Maria Madalena. Que foi a primeira médium citada na Bíblia, gente. Que foi completamente... Taxada de quê? De tudo. De louca, de puta, de tudo, gente. Absurdo. Quando ela conecta com Jesus a primeira vez que ela encontra ele, ela tava com o quê? Com aquela evidência dela descontrolada, desalinhada. É isso que tava deixando ela alucinada. Ela não tava entendendo o que tava acontecendo. Quando ela conecta com a energia crística, ela entende que ela só tava com a percepção dela muito aflorada e não sabia o que fazer com isso. Não significava que ela tava com um demônio, que ela era louca, nada disso. Só que você vê o quanto invalidaram a existência dela, a força dela em todo o movimento. Tanto que depois da partida de Jesus, quem tomou frente do movimento? Ela é complementar divino de Jesus e ninguém fala sobre isso. Olha que absurdo, por que não?
Por que não, né? Uhum. E aí vem isso, pra gente não é fácil. Por exemplo, eu tô tomando a frente disso tudo, de trazer a mediunidade, de falar da mediunidade da infância, de falar da mediunidade sem religião. Não é fácil. Você vê o nível de ataque e vem relacionado ao quê, geralmente? Ao fato de eu ser mulher. E sabe o que acontece? Eu não acho nem que é só sobre isso, acho que é também, mas eu acho que quando você fala de mediunidade, quando você fala de luz, de despertar da consciência, ele é um processo que dá trabalho, porque você precisa sair da vítima. Você precisa tomar as rédeas da sua própria vida. Sim. Você precisa enfrentar suas dores mais profundas. Sim. E as pessoas ainda têm resistência a isso, porque elas não entenderam que todas as vezes que você faz isso, você se liberta. Sim. Né? Então, essa resistência eu sinto que existe para as pessoas quererem ouvir. Porque tudo aquilo que elas escutam, que fazem com que elas se mexam, dá aquele desconforto inicial, né? Então, eu sinto isso, assim, que as pessoas se atraem, mas vão um pouquinho, aí vê que vai ter que mudar muito, vai ver que aquela pessoa que tá te trazendo informação, ela não vai te dar o resultado, ela não vai te dar um remédio mágico que as coisas vão solucionar sozinhas. Então, é mais fácil ir para as minhas fugas tradicionais, né? Então... eu acho, assim, pelo menos a minha experiência, eu não sei você que tá catalogando melhor isso, que as pessoas realmente vão quando o buraco ficou muito embaixo. Sim, né? Quando tá no caos da dor mais absurda e profunda. Só que ainda o grande problemático disso tudo ela ainda vai na busca de um salvador. Ela ainda acha que um médium tá aqui com o objetivo de salvar ou de fazer por você. É isso que as pessoas têm que começar a entender. Jesus cura, né? Jesus cura. Gente, Jesus não cura nada. Ele veio aqui como um mestre pra te ensinar. Ele é um professor. Qual que é aquela frase dele que ele fala que a pessoa que se cura, que ele não faz nada, Ele não faz nada. Você vê que tanto que, por exemplo, se fosse uma realidade que ele cura todo mundo, qualquer um que tivesse chegado perto dele teria sido curado. Não é uma realidade isso. Só se curou quem de fato estava na busca da própria cura. Você percebe? Quanta gente tocou nele e não aconteceu nada? Então, para de achar que ele era a fonte da cura. Longe disso. Ele era uma forma só de você conseguir enxergar em você o potencial que você carrega. É acessar a energia dele e reconhecer a tua. Cadê a tua centelha divina? Esse é o ponto. Toda vez que eu ajudo alguma pessoa, já fiz algum movimento nessa questão da criança em relação à mediunidade, o que a pessoa acessa no fim de todo o movimento? A própria centelha divina. Cadê a tua centelha crística que habita em você? Cadê o seu eu maior no meio disso tudo? Cadê a sua força? Toma posse, eu falo pra todo mundo, toma posse do seu poder pessoal, cadê? É isso. Cadê a força de ser Nossa, você? acho que o tema hoje da live foi o poder pessoal, Poder né? Porque a gente, em todos os exemplos e conversas que a gente deu, a gente chegou no mesmo... Chega nisso. No mesmo ponto. Porque são formas de chegar no mesmo resultado, né? Por exemplo, falar da nossa criança interior em relação à mediunidade. É uma parte do processo, não é o resultado final, você vê? Você cuidar e acolher a sua criança é levar você pra onde? Pro teu poder. É conectar você com a tua centelha. Então você percebe que todo tipo de movimentação, de manifestação que você pode fazer, vai te levar pro mesmo ponto. Que é o que ninguém quer olhar. É duro, é difícil você acessar seu poder, né? É duro. É duro. É, porque você incomoda. Poxa, se incomoda, aí menina. Você vai começar a ter essas intrusões maiores do externo. Nossa, é né? muito desafiador. Então você vai ter que sustentar mais muito. A sua energia. Então a gente muitas vezes tem medo do fracasso, mas tem mais medo do poder. Mais medo do poder, sabe por quê? Ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Não é? Exato. Se você tá sendo atacada por algum motivo, significa que você tá gerando algo a partir de quem você é. Isso é muito desafiador. Eu falo, sinceramente, a gente não tem medo do errado, de dar errado. A gente tem medo justamente de dar certo. Porque você sabe o quanto você vai movimentar com aquilo. Você sabe a onda que você vai criar com o movimento que você tá gerando. E né? eu tenho uma prima, ela fala assim, eu não posso te ver muito, porque eu te vejo e movimenta muita coisa dentro de mim. Eu fico 3 dias tendo que ir pra psicóloga pra conversar com ela. Olha lá. E, tipo assim, é isso também. Às vezes é difícil, porque eu não consigo fingir que nada, né? A gente tá tendo uma conversa, tal, ela tá perguntando uma coisa, tá me pedindo. Eu não vou passar a mão na cabeça e falar assim, toda razão no que você tá fazendo, né? Não. Até porque é uma pessoa que eu gosto muito, enfim.
Então tem esses desafios Tem. também, né? De você lidar com essas coisas. Sim. Tem muitos desafios. Esses dias perguntaram pra mim, nossa, Natália, é muito insano, porque as pessoas se conectam a mim de uma forma muito intensa, né? Geralmente eu atraio de uma forma muito visceral as pessoas. E tem gente que fala, Natália, é incrível, porque assim, eu tenho uma vontade surreal de estar perto de você, mas ao mesmo tempo eu quero sair correndo. Falo, gente, sabe por quê? Eu sou o espelho ingrato que ninguém quer ver. É isso. Aquela coisa, eu sou um espelho ingrato, por quê? Porque tudo que eu movimento, eu vibro, eu expando de mim. É. Eu acesso essa frequência em mim, porque eu me assumo, eu me vejo. Cara, eu adoro, eu me reconheço hipócrita, falsa, né, meia vida. Eu me reconheço tudo isso, você entende? Então, quando eu reconheço e trago isso como uma verdade, eu vibro isso. Então, se a pessoa se conecta a mim, ela também vai sentir isso nela. Porque é ressonância. Eu falo, quem quer tá perto de mim, não tem problema. Só que eu não vou sair de onde eu tô. Eu não baixo a minha frequência pra estar, seja com quem for e seja na situação que for. Hoje eu tenho isso muito bem resolvido, sabe? Eu falo, eu não aceito mais descer, me limitar, me encaixar, sabe? Me diminuir em função do externo. Eu não aceito mais isso. Então, eu vibro o que eu sou. Então, pra estar comigo, a pessoa tem que subir também. E ela vai sentir tudo, tanto a parte positiva em relação a isso, quanto a parte negativa. Então, é o que eu falo, é poucas pessoas que dão continuidade ficam comigo. Começa a fazer algum movimento, não dura muito. Porque é natural, vai chegar uma hora que vai ter que acessar a parte dolorosa do movimento, entende? Sim. Então é muito desafiador, né? É muito desafiador. É muito. E eu acho que isso que você falou, eu tô bem nesse processo, assim, de sustentar essa energia independente de quem seja. Porque eu acho que por muito tempo, e talvez tenha muito reflexo dessa criança, que é algo que eu tô fugindo, mas eu vou trabalhar, eu já aceitei que eu vou ter que enfrentar isso daí. Precisa, não tem como. Não vai ter como. Porque eu acho que eu já trabalhei em muitas frentes, sabe? Pai, mãe, vô, tio, avô, papagaio, relacionamento, cachorro. Só que aí tá vendo? O nós e o nosso. O 2 e o 3, e o 1. Cadê o número 1, que é o eu? A criança, cara, eu fugi muito tempo. E eu faço assim, só quando, sabe quando não tem mais jeito, assim, aí você vai ali resolver alguma coisa, mas enfim. É muito necessário. Eu estou sentindo muito forte e tal. Mas eu venho desse lugar, assim, de... Todas as terapias que eu fiz esse ano falam, assume o seu poder, assume o seu poder, assume o seu poder. E pra mim é tipo, como que assume, né? Tipo, como faz isso, como né? faz isso, assim? E é interessante porque, na verdade, a gente vem pelo mental e não é pelo mental. Não. Né? É uma cura de você ir entendendo que você não consegue assumir. Por que você não consegue assumir? Aonde que tá faltando você assumir? Porque dentro de sala de aula... Nossa, eu me sinto poderosíssima. Então, eu não tenho problema nenhum em me sentir poderosa. Saiu da sala de aula ali, já é uma coisa que me bate uma insegurança, né? E pra mim, nossa, tô me expondo muito aqui, né? Mas assim, por que muda tanto a percepção de lá pra fora? Né? E não tenho essa resposta. Vocês estão porque é muito simples. Na realidade, é muito simples a gente olhar pra ótica do outro, a gente olhar o processo externamente. Se você tá com pessoas que estão apostando, né, estão confiando em você, você tá dando o seu melhor em função do movimento externo. Agora, quando é você com você, a conversa é outra. Porque daí sim, você acessa a tua criança insegura, você acessa aquele ponto de dor que você não quer olhar, que você não quer acessar. Quando você faz pelo outro, é simples, é objetivo. Você não tá lidando com a tua dor, você não tá lidando com a sua crença. É um processo externo. Por isso que é fácil a gente se colocar num patamar de sustentar o movimento. Agora, quando eu vou fazer por mim, eu não tenho pra onde fugir. Eu não tenho como fingir que eu não acesso e não sinto o que eu sinto. Você tá entendendo? É óbvio, é muito mais fácil fazer pelo outro. Por isso que é simples a gente, na hora que a gente tá trabalhando, fazendo movimento pelo outro, a gente flui super bem. Agora, e quando é com nós, entendeu? O nosso processo, a nossa. Aquela coisa de, por exemplo, eu tenho agora meus filhos, é muito insano, porque é isso, quando você tem filho, você não consegue deixar de olhar pra sua criança, é impossível. Então, uma birra que eles fazem, eu me pego fazendo birra. A hora que eu paro, eu falo, peraí, o movimento deles acessou alguma coisa que, ó, eu fiz essa conexão com algo meu. Que também dói, que também eu ainda não aceito, que eu ainda não sei lidar também. E aí? Esses dias mesmo eu tô com uma resistência louca, eu não tô conseguindo ficar muito perto dos meus filhos. Olha a loucura. Porque tudo que eles fazem está me irritando, mas não é que tá irritando pelo fato de eu ser uma adulta, não. Tá irritando a minha criança. Então se meu filho dá uma risada muito alta, eu falo, nossa, mas pra que rir tanto assim? Aí você para e fala, não diz respeito a ele, diz respeito a mim. Quando que não me deixaram rir, né? Por que eu não pude rir? Por que eu não pude gritar? Por que eu não pude me expressar?
Aonde foi que me negaram isso? Por que eu não posso? Por que dói? Por que é inaceitável pra mim isso? Então eles são os espelhos que hoje tá sendo difícil olhar. Porque a minha criança ainda não se aceita completamente. Então eu, como agora adulto e tudo mais, eu não sou completa ainda. Porque falta esse pedaço. E eu acho que a gente vai fazer esse trabalho pro resto da vida. Pro resto da vida. E o legal disso, que eu acho, é que uma amiga minha me falou isso uma vez, que eu acho que isso serve pra todo mundo que tá no despertar, que a gente vai dando um degrau, mas a gente já consegue transbordar pra quem tá abaixo, né? E a gente anda 2 e a gente transmite pra 2 e 3 e todo mundo tem algo de importante pra transmitir e transbordar, né? Então isso que eu acho muito lindo, assim, desse caminho espiritual, porque somos todos humanos falhos em desenvolvimento, em busca de sermos melhores e de evoluir. Mas, ao mesmo tempo, a nossa trajetória, a minha, a sua e a de todos os seres, tem algo que pode preencher outro ser através da informação, através da vivência, né? Por isso que eu bato tanto na tecla da comunicação, do falar, da informação, porque eu acho que isso é o que vai trazendo pra gente clareza do nosso processo interno, externo, profissional, emocional, familiar, né? E isso vai transbordando. E quanto mais a gente transborda genuinamente, mais a gente recebe essas informações. E é muito doido, eu não sei se você já percebeu isso, quantas vezes a gente, sei lá, você tá no caminho espiritual há anos, vivendo algo, e de repente chega uma frase que muda tudo. Né? E você fala, caraca, eu já tô aqui há 1000 anos, como que só agora que eu tive esse clique, né? De tipo, uau, agora eu entendi isso. E eu já tô trabalhando nisso há anos, né? Então eu acho que são essas camadas que a gente vai tirando e a gente só recebe aquela informação, aquela cura, quando a gente tem merecimento, quando a gente tá fazendo o trabalho interno direitinho, né? E... enfim, então eu acho que é muito gratificante. Tem a parte desafiadora, mas é muito, muito, muito gratificante. E eu acho que o mais importante é a gente, porque era isso que eu ia falar antes, que também tem uma fase da gente achar que a pessoa que nos ensina, ela é um mestre, né? Eu não sei se tá dentro da sua lista, mas eu vejo muito isso acontecer também, das pessoas começarem o desenvolvimento espiritual, ter alguém ali orientando e achar que aquela pessoa é um deus grego. Sim, o encantamento, a fase do encantamento. É sempre essa ordem da hierarquia distorcida da matéria, né? De eu estou aqui só porque eu estou vivendo algo, eu preciso achar alguém pra ser a referência. Terceirizando a sua terceirizando, gente. Né? É aquela velha história, vamos trazer pro âmbito mais religioso da coisa. Se deu certo, graças a Deus. Se deu errado, graças ao diabo. E a minha autorresponsabilidade? Exatamente. Cadê a parte que me cabe do processo, entende? Sim. Muito natural. Não, e eu fiquei frustradíssima. Era uma pessoa que eu punha assim num pedestal. Típico, né? Quem a gente não, né? É muito natural. Não, era Deus no céu e essa pessoa na terra. Então, assim, eu acho que também são fases que a gente vai passando. Natural. E é bom, é importante passar. Porque se você não passa, você não tem experiência do que aquilo significa. Tem que passar, entendeu? Mas a gente começa a entender que é isso mesmo. Por exemplo, a gente tem sei lá, esse conceito absurdo de que pra trabalhar com isso tudo ou pra viver a nossa mediunidade tem que estar pronto, tem que estar preparado, Exatamente. tem que estar perfeito. Cara, que perfeito. Perfeito não existe. Se tiver perfeito, você não tá mais aqui. Não tem mais, não tem mais uso. Vai embora. Exato, o perfeito não tem uso, entendeu? O perfeito já é. Então para com esse conceito. E aí você fica nessa de, mas quem sou eu? Viu? Você, uma vez perguntaram pra mim, Natália, mas afinal de contas, quem sou eu pra achar alguma coisa? Eu falei, quem é você? Você é a expressão pura e verdadeira do universo. Você quer mais que isso, de verdade? Para de achar que você é pouco. Ao mesmo tempo, não ache que você é tudo, porque você ainda tá nesse processo, entendeu? Para de achar que o que você já viveu não é o bastante ou não significa algo pra alguém, né? E eu falo, uma das coisas que eu mais trago, que é o mais desafiador, é justamente isso. Eu quero começar a transbordar pros outros justamente o que é difícil, o que é duro, é expor mesmo as minhas fraquezas, aquilo que realmente ainda é desafiador pra mim. Olha lá, eu tô expondo também, cara, eu falei, essa semana eu não tive condição de verdade de ficar perto dos meus filhos. Sabe quando o tempo todo você tá com eles, mas você tá lá, ou pensando no futuro, ou querendo fazer outra coisa, ou qualquer coisinha que a criança faz dá um... da realidade. Ah lá, fugindo do que aquilo tava te fugindo do que, o que eu tenho que resolver comigo, vocês estão entendendo? E aí que tá, é fácil admitir que eu fui uma merda de uma mãe essa última semana? É isso mesmo, aí que tá, fui uma porcaria de mãe. E você tá bem aí você vê, com isso, você fala, né? meu Deus, como daí que você expõe isso nas redes sociais? Fui uma porcaria de mãe. E aí? O
que eu posso fazer com isso? Não, e o que eu falo para as minhas alunas é, já tá ruim. Você já se sentiu uma porqueira de mãe. Já foi. Você já não conseguiu lidar, você já percebeu disso. Você vai se sentir culpada ainda. Ainda vou trazer a culpa. Você vai se chicotear, se criticar, vou me se condenar? reprimir, se condenar. Já é ruim, a vida já é difícil. Já tá Vamos difícil. facilitar. Vamos olhar pro outro lado do que isso representa? Exato. Ok, assumi, falei em voz alta. O que eu posso fazer com isso agora? Pronto. Este é o ponto. O que fazer com isso? Exato. Né? Para de esconder. Esses dias eu escrevi, porque eu falo pra você, tem muita informação que vem pela escrita. E aí uma pessoa falou, Natália, mas é tão difícil, porque fulano isso, fulano aquilo, a gente tá sempre nessa autocomparação, né? Uhum. E aí eu escrevi. Eu tenho um livro já pronto que eu preciso publicar, não publiquei ainda, que é só com isso mesmo, as coisas que vêm de informação eu vou escrevendo. Então viram frases, poemas, vira de tudo. E aí veio muito assim, ó, pare de se medir com a régua alheia, de se quantificar pelo montante do outro. A sua grandeza ultrapassa qualquer unidade de medida. Jamais se nivele a limites externos à procura de validação. O que para alguns é mergulho profundo, para você não passa da superfície da margem. Eu falei, é isso, gente. Para de comparar o mergulho do outro com a água na canela para você. Você tá entendendo? Às vezes o que para alguns é tudo, para você já foi. Ou para você ainda não tá na hora de ser acessado. Exato. Quem falou que é para você fazer o que o outro tá fazendo? Né? A gente tem muito essa mania, principalmente na mediunidade, de autocomparar, de comparar. Porque o médium faz isso ou faz aquilo, a mediunidade é assim ou assado. Não existe comparação, entendeu? Não existe, porque eu tava pensando nisso, engraçado, enquanto você tava falando da sua mediunidade com as crianças e tal, e eu tava pensando sobre a minha mediunidade, das pessoas que eu conheço, e eu tava pensando o quanto que a sua experiência, porque, por exemplo, pra mim, às vezes me pega assim, por que eu só desenvolvi a mediunidade com 20 anos? Eu sempre fico me questionando isso. Gente, cortou aqui a live, mas a gente tá voltando. E eu esqueci o que eu tava falando. Perdemos a linha de raciocínio. Perdi total a linha do que eu tava falando. Isso? Era uma coisa... falando sobre a comparação das mediunidades, que às vezes você começou com 20 e fica, né, de repente, querendo comparar com alguém que já começou antes. Exato. E a gente tava falando de comparação, né? E aí o que eu fico pensando é que, na verdade, a nossa própria experiência, como ela é o que nos é útil para transbordar, na verdade, né? Então, às vezes a gente se compara, mas na verdade o que eu percebo em relação à mediunidade é que a gente tem o que a gente precisa para que ela seja útil para você e para a sociedade, né? Então, de repente, sei lá, que nem estava falando, tem vezes que falam comigo por texto, por mensagem, por projeção, por sonhos, e nananã. Não importa como é que você recebe aquilo, importa o que você faz com aquilo. Exato. Né? E cada um vai ter aquilo que precisa, a ferramenta que precisa para exercer a sua própria missão, o seu próprio propósito. E isso é único. E também são fases, né? Tem fases que você tá mais aflorado, menos, mais conectado, menos. Tem fases que você precisa estar mais na matéria, tem fases que você precisa estar mais em contato espiritual, né? E isso a gente fala dentro desse espaço mediúnico, mas a gente fala na vida, né? Total. Então, uma pessoa, sei lá, que teve pais engenheiros e nasceu arquiteto, ele precisava daquela estrutura, de nascer naquela família para desenvolver aquilo que ele exerceria como missão de construir casas, por exemplo, os sonhos das pessoas, né? Então, acho que cada um tem exatamente aquilo que precisa, né? Sim. E eu acho que não existe falha nesse sentido dos nossos dons. O que existe é eles estarem escondidos e a gente não ir atrás deles. Né? É a nossa autonegligência. É isso que existe. A gente escolher se afastar por medo, ou seja, por que for, né? Exato. E continuar mantendo essa crença, né, tão enraizada. Isso, eu acho que essa é a minha maior luta hoje, sabe? Desfazer esse tipo de crença em relação a algo que é absolutamente natural. Gente, faz parte do nosso sistema, a mediunidade é parte nossa como qualquer outra coisa, entende? Então precisa ser validada, precisa ser falado sobre isso. A gente tem que trazer com mais naturalidade. E sim, ela vai ter hora que vai ser legal, vai ter hora que é muito difícil de lidar, né? Quem falou que lidar com a mediunidade é só flores? Não, gente, vai ter hora que... Não é? Gente, vai ter dia que você vai querer... Tem dia que eu brinco com meu marido, eu falo, viu, me tira de perto de mim, por gentileza. Porque tem hora que você não quer, tem hora que é desafiador, né? Sim. Mas aí que tá, negligenciar ou fingir que não tá vendo, adianta? Não. Não é? Não adianta. Não. E acreditar no que os outros acreditam. Eu quero começar a desapegar um pouco, né? Dessa vez. Eu era assim, antes eu era muito essa criança que ficava querendo convencer as pessoas de fora. Então a família era aquela coisa, zoava demais, falava absurdo, ou não queria falar nada, sabe aquela coisa, aquela relação estranha.
tirei foco deles e comecei a focar em mim. Comecei a fazer por mim e tal. Hoje, gente, olha que loucura, virei referência. Junta a família pra fazer alguma coisa, você não tá entendendo. Todo mundo começa a contar história, todo mundo começa a falar, tá uma coisa natural, pelo contrário, vem tirar a dúvida comigo, vem falar da própria experiência comigo. Meu primo esses dias veio falar, Natália, você lembra? Quando a gente era pequeno, que a gente via isso, a gente falava aquilo. Eu falei, gente, olha isso. É uma coisa que foi guardada por quanto tempo? Por quê? Entende? Todos da família falando, nossa, Natália, sabe que eu acho que eu tenho mediunidade também? Agora que você fala sobre isso, eu reparo, realmente, eu senti isso, eu vivi aquilo. É impressionante. Mas você vê que não é pelo outro. Eu nunca fiz daí em prol de querer convencer. Essa fase tem também, não tem de querer convencer o outro. Eu brinco, você vira isso, porque você enxergou uma nova realidade. É aquela coisa, você despertou, você começa a querer catequizar o outro. Exatamente. É impressionante. E normalmente tá junto com aquela fase de que você se acha Deus. Você se acha maravilhosa? Olha, eu sou desperto. Eu tenho uma raiva disso. Hoje eu tenho raiva, porque você olha e fala, gente, preguiça. Pobre alma, né? Tem uma pessoa próxima de mim que ela tá nessa fase. Tá na fase. Ela já passou um pouco de catequizar os outros, mas tá na fase de I'm superior, sabe? Isso, de ela ser fodona, ela conecta com a décima, viu? Com a 59ª dimensão. Exato. Eu falo outro dia, uma pessoa falou pra mim, porque eu estou conectando com a sei lá que dimensão. Eu falei, jura, que bacana, e você tá fazendo o quê na matéria com isso? Exato. E aqui, você tá amando o seu inimigo? Isso que eu falo, você tá olhando pra pessoa que tá ali na rua pedindo alguma coisa? Você deu um sorriso pra pessoa que tá passando por uma situação difícil? Você puxou conversa com alguém na fila do mercado pra saber se aquela pessoa precisa de um, sei lá, de um olhar, se ela precisa ser vista? As pessoas aqui precisam ser vistas. O quanto a gente tá olhando quem tá aqui. Exato. Pra querer conectar com o arturiano ou com seja quem lá for, tanto faz, entendeu? É fuga também. É fuga, claro que é. Eu quero conectar com seres superiores. Tá bom. Seja, bi. E aí? Né? E aqui, o que você tá fazendo aqui? Com o básico, com o trivial. Exatamente. Né? Com o cotidiano. Aí que tá, trazer a mediunidade pro cotidiano, gente. Pra vida real. Tô lá, dando passo, fazendo seja o que for. Lindo, tô executando a minha mediunidade. Tá da hora. E aí você vai pro mercado, o que você faz com ela lá? Como que você age com isso? Como você trata o outro com isso, entende? Perfeito. Não, maravilhoso. Eu acho que a gente só se fala de espiritualidade quando a gente fala de empatia, de compaixão, de amor, de verdade, de presença. Isso. Né? É muito de mais ser real, simples. Não é? Real. É disso mesmo, de acolher. Pô, é lindo eu querer ajudar na mediunidade dos outros. Por exemplo, e se eu não acolho meus filhos? Estaria adiantando? Não. Eu querer falar de mediunidade pro mundo, ajudar o universo e meus filhos, eu tô lá negligenciando o que tá acontecendo com eles. Exatamente. Você entende? Eu sempre falo isso, a começar por mim. Exato. Comecei por aqui, agora eu estou com quem tá próximo. Exato. Né? Tô dando toda essa base pros meus filhos e pretendo ajudar quem quiser fazer isso também. Essa é a graça, né? Maravilhoso, com certeza. Esse é o ponto. Esse é o ponto, né? E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente vai falar muito nos dias 18 e 21, vão ter 2 workshops ao vivo, online e gratuitos pra gente falar sobre desbloqueio criativo e da nossa realidade. A energia criativa, né, que a gente tem, ela é exatamente a mesma energia que a gente utiliza para criar a nossa realidade. Como a gente estava falando aqui, né, a nossa realidade, o externo, ele é um reflexo do nosso interno. Então, se a gente quer criar uma vida, uma realidade que esteja de acordo com aquilo que está na nossa essência, na nossa pureza, na nossa verdade, a gente precisa começar a entender o que nos limita. E nesse processo, a gente pode fazer isso através da pintura, da aquarela e da meditação, que é muito prazeroso, é muito gostoso, é relaxante, ele libera ansiedade, libera esses pensamentos excessivos, faz com que a gente tenha um momento para cuidar da gente, efetivamente, pra gente tirar esse olhar do externo, de julgamento, de punição, e começar a trazer esse acolhimento interno, esse espaço que a gente pode ser com totalidade aquilo que a gente é, pra gente olhar pra nossa maneira de ser, do nosso modus operandi, e começar a fazer esse processo efetivo de transformação, transformando o nosso interno e transformando a nossa realidade. Então, se você quiser participar, eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever, porque vai começar o nosso curso de 3 meses de duração. A gente vai agora migrar do workshop de 4 horas para 3 meses de acompanhamento. Vão ser super poucas vagas para a gente poder ter esse espaço super gostoso. Então se inscreve, vai lá, vai ter um sorteio mega especial no final da live, para poucas pessoas também. E surpresa, então se você quiser participar, vai pra lá. E é isso, se você quiser saber mais alguma coisa, vai lá no Instagram Juvarela, que tem todas as informações. E também vai rolar a jornada do propósito no WhatsApp, ou seja, quem se
se inscrever na aula e for pro grupo de WhatsApp, vai rolar uma jornada de 7 dias de exercícios, áudios e aulas pra gente poder entender o nosso propósito e durante a live gratuita a gente poder desbloquear aquilo que nos impede de viver o nosso propósito e fazer esse processo durante o nosso curso. Então, eu quero convidar vocês porque eu tô muito animada, isso é uma expressão do meu próprio propósito e eu tenho certeza que vai ser muito, muito, muito incrível. E queria aproveitar para te agradecer muito, foi mega especial a live. Maravilhosa. Mexeu em coisas aqui dentro também. Espero que vocês tenham gostado. Deixem like, deixem um comentário, compartilha aí com uma mamãe que tem uma criança médium, com um papai que tem uma criança médium, com uma criança que sinta aí, já esteja pronta para ouvir tudo isso. E também comentem aqui embaixo as dúvidas de vocês. Quem sabe a Natália volta aqui para conversar um pouquinho mais sobre esse tema. E Nath, se as pessoas quiserem te encontrar, como elas te encontram? O meu Instagram é @NataliaMagoga, tudo junto. Então, o que eu tenho mexido bastante é o Instagram, né? E agora eu também criei uma empresa com 2 sócias, que é o Energize. Então, a gente criou uma plataforma justamente para isso, para começar a movimentar e auxiliar as pessoas a fazer o processo de autodesenvolvimento, de trabalhar a mediunidade, entende? De fazer tudo o que quiser fazer mesmo. Por quê, gente? Vamos lembrar. Você não é louca, você é médium, né? Nunca foi loucura, sempre foi a mediunidade. Então, é muito gostoso a gente trazer isso como uma paz dentro do nosso peito de falar, ok, então já que eu posso trabalhar com isso, de que forma fazer? Então pode me seguir, né, pelo meu Instagram e também começar a acompanhar a empresa, porque lá a gente vai fazer isso mesmo, vai fazer jornadas, vai começar a fazer encontros. É isso mesmo, a gente precisa começar a se unir, né? Encontrar esse monte de médium aqui que tá precisando deste acolhimento, que precisa olhar para a própria mediunidade e fazer algo com isso, né? Para dar base para nossas novas gerações, porque essas crianças não estão de brincadeira, né? Eu falo, eles já vieram totalmente pronto para fazer o que tem que fazer. Então nós somos a base, né? O primeiro degrau dessa jornada é nós, né? Que tem a mediunidade e precisa só aprender a trazer ela de uma forma leve, real, né? Aquela coisa de, gente, tá tudo certo, vamos viver isso, chega de sofrer, né? Não tem porquê. É isso, perfeito. Então é isso, gente, muitíssimo obrigada. Até quarta-feira que vem, um beijo no seu coração e fomos! Até a próxima!